Ó, vamos lá falar um pouquinho sobre o que aparece de LDO lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Por quê? Por que eu já adianto? Porque, assim, às vezes você vai fazer uma questão, você está lá no banco de questões, né, no seu site de questões, e você coloca lá na pesquisa, quer fazer questões de instrumentos de planejamento, PPA, LDO e LUA. E aí vem questões que cobram o conhecimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tá? Então você tem que tomar cuidado. Eu não estou dizendo para você que o edital, mesmo sem cobrar LRF, ele possa trazer alguma questão que traga isso aqui. Dificilmente ele vai entrar nesse quesito, porque a gente pode entrar com um pedido de anulação. Mas, gente, não vai doer, não vai ser quebra de requisito eu trazer para vocês os principais pontos da LDO conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, sem problema nenhum. Claro que lá na LRF a gente vai aprofundar isso aqui. Eu vou falar dos anexos aqui, eu não vou falar sobre os anexos. Eu vou trazer aqui as principais cobranças da LDO em relação à LRF, mas que estão previstas lá no artigo 4º da LRF. Mas se a gente pegar a LRF como um todo, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos atribuições da LDO espalhada no texto todo. Nós temos no artigo 4º, nós temos no artigo 9º, nós temos lá na parte de geração de despesa. Gente, ao longo do texto da LRF, vocês vão ver que nós temos dezenas de atribuições espalhadas. Então nós vamos se concentrar no artigo 4º. Por quê? Porque lá no artigo 4º é que ele fala especificamente da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Professor, a LRF ela trabalha com os 3 instrumentos, né? PPA, LDO e LOA, sim, por isso que eu coloquei aqui na tela. E por que tu não falou sobre o PPA na Lei de Responsabilidade Fiscal? Gente, nós tínhamos um artigo inicialmente quando essa Lei de Responsabilidade Fiscal ela foi publicada, mas esse artigo ele foi vetado. Então, como ele foi vetado, então as atribuições que a gente precisa saber do PPA, de fato, a gente só vai estudar para a Constituição Federal e os manuais que a gente já estudou, né? Mas na Lei de Responsabilidade Fiscal, esse artigo foi vetado, era o artigo 3º. Vetado. Então, um a menos, né? Vamos se concentrar aqui na Lei de Diretrizes Orçamentárias, artigo 4º. Lá no artigo 4º ele vai dizer o seguinte: a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, vai atender ao disposto no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição e vai dispor também sobre, ou seja, você tem que acrescentar essas 4 situações ao que você já aprendeu comigo, que inclusive alterou, né? Então, quais são as 4 novidades? Equilíbrio entre receitas e despesas. Lembrando, gente, que esse equilíbrio aqui, ele é buscado, tá? Ele não é garantido. Ele está mais aqui numa ideia de objetivo. Preste atenção que esse equilíbrio aqui, ele é simplesmente um equilíbrio formal. Quando a gente falar de princípios, eu vou aprofundar nisso aqui. Nós vamos falar sobre a diferença entre equilíbrio formal e equilíbrio material. Esse equilíbrio aqui é a busca pelo equilíbrio material. É a busca. Mas quando a lei é publicada bonitinha, com a receita X e o valor da despesa X igualzinha, aquilo ali, gente, é um mero equilíbrio formal. Nada garante que durante a execução tudo vai caminhar direitinho, gente. Nunca acontece, tá? O que mais acontece é queda de arrecadação, é operação de crédito, a gente pega dinheiro emprestado, aumenta o endividamento para poder pagar os rombos. Então, ó, durante o exercício o que mais acontece é desequilíbrio, tá? O que é que tem também que ter na LDO? Critérios e formas sobre a limitação de empenho. Isso aqui está previsto lá no artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. É o que a gente chama, gente, de contingenciamento. É o que a gente chama de corte de gastos. Nós vamos estudar isso aqui em LRF, mas já saibam que isso aqui já pode ser cobrado para você, né? Que dos tópicos que a Lei de Diretrizes Orçamentárias em relação à LRF tem que trazer critérios e formas de se contingenciar, de fazer corte de gastos, de fazer limitação de empenho, tá? Por enquanto, gente, só decora. Normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados de todos os programas financiados com recursos do orçamento, que são os recursos da LOA. Tá? E demais condições e exigências para transferências de recursos públicos para entidades públicas e privadas. Preste atenção. Nós temos
alguns mecanismos de transferir recursos para a entidade pública e para a entidade privada. Tudo isso aqui a gente vai estudar lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Basicamente, nós vamos estudar os artigos 25 e o 26. Transferência voluntária, destinação de recursos para o setor privado. Então, nós temos uma série de requisitos. E um desses requisitos é quem? Aquele dever de obediência ao que diz a LDO. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela tem que trazer condições extras, alguns requisitos extras, para que transferências para entidades públicas e privadas aconteçam lá no ano que vem, durante a execução do orçamento, tá? Então memoriza isso que está na tela, gente. É letra seca da lei. Se cair uma questão mais aprofundada, gente, certamente você só vai conseguir fazer quando a gente vê o módulo de Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, se você se deparar com alguma questão que traga anexo de metas fiscais, anexo de riscos fiscais, anexo específico, nós vamos estudar isso lá no módulo de LRF. Então, o que é que eu posso adiantar para você? Que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vem acompanhada desses 3 anexos aqui, ó. Anexo de metas fiscais, anexo de riscos fiscais e anexo específico. Mas nós só vamos estudar isso lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 4º. O que é que você precisa decorar em relação a instrumento de planejamento? O artigo 4º. Esse. Os parágrafos que traz dos anexos, não precisa se preocupar agora, porque a gente vai ter um momento para isso, gente. Você não vai parar de estudar no módulo 2, você vai comigo até o fim. Tenha fé? Partiu. Com relação à reserva de contingência, gente, o que é essa reserva de contingência? Preste atenção, eu preciso falar disso. Nós também vamos aprofundar esse conteúdo lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas eu já preciso adiantar para vocês. O que é uma reserva de contingência? É como se fosse uma poupancinha do governo, é uma reserva dentro do orçamento para situações imprevisíveis, para situações contingentes. Então, por exemplo, a reserva de contingência eu vou utilizar, por exemplo, para bancar esses passivos contingentes. Exemplo de passivo contingente, uma ação judicial que o poder público possa perder. Então, quando uma pessoa entra com ação contra o governo, né, contra o governo federal, uma ação contra uma prefeitura, se aquela ação está tramitando, né, está ali na justiça e o poder público acha, né, aí são cálculos específicos que ele possa perder aquela ação, ele tem que ter um valorzinho reservado para poder se precaver dessas situações imprevisíveis, dessas situações urgentes. É justamente o que a gente chama de reserva de contingência. Preste atenção. A reserva de contingência foi prevista, no artigo 91 do Decreto-Lei 200 de 67. Presta atenção que a reserva de contingência, ela é uma das fontes para abertura de crédito adicional. A gente vai estudar isso lá na frente, tá? Mas somente foi implementada, de fato, a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por exemplo, olha aí, eu peguei como exemplo, tá, gente? Exemplo. Toda LDO de todo ano traz regras específicas. Então, a LDO de um ano, como ela orienta a elaboração da LOA do ano que vem, ela traz as orientações para aquela LOA. Então, eu peguei, por exemplo, o projeto de LDO 2020. O projeto de LDO 2020, que orienta a lei orçamentária anual, que vai valer para o ano de 2020, que valeu, né, para o ano de 2020, ela dizia o seguinte, que a reserva de contingência será constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal. Daqui a pouco nós vamos falar, né, sobre orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social, orçamento de investimento, mas a reserva de contingência, ela é estabelecida por quem? Pela LDO. Então, a LDO define o percentual e de onde vai ser tirada essa reserva. Mas quem vai trazer, quem vai executar é a LOA. Presta atenção. A LOA executa. A LOA é quem realiza. A LOA é quem traz a reserva. Por quê? Não é a LOA que traz receitas e despesas? Então, é ela que traz a reserva de contingências. Mas com base no que foi estipulado e definido por quem? Pela LDO, porque é a LDO que dá as regras do jogo. Deu para entender? É só isso que eu quero que você saiba daqui. Porque se eu aprofundar mais, a gente vai precisar de outros conhecimentos lá da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por enquanto, memorize o seguinte, que nos últimos anos, a Lei de Diretrizes Orçamentárias tem definido
que o percentual que vai ser deixado para essas contingências, que é a reserva de contingência, ele vai ser utilizado de dentro do orçamento fiscal, ou seja, exclusivamente do orçamento fiscal, no limite de 0,2%. Olha só, gente, como é pouquinho, né? 0,2%. 0,2, tá, gente? 0,2%, que é 0,2%. Gente, isso aqui é pouquinho assim, mas pensa isso aqui de trilhões, é muito dinheiro, tá? Então é só isso que eu quero que você saiba. A Lei de Diretrizes Orçamentárias define o montante que vai ser reservado. Esse montante, essa poupancinha, é a reserva de contingência, mas quem de fato traz a reserva de contingência é a LOA, e a gente vai ver isso aqui. Tá lá no artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Não confunda isso aqui, tá? Então, gente, basicamente é isso que a gente tinha que falar em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, sem adiantar muito o que tá lá, tá? Próximo bloco, nós vamos falar sobre algumas particularidades da LDO e depois a gente segue para o estudo da LOA e depois fazer questão, né? Porque esse módulo, eu acho que o ponto mais pesado, gente, é o início, porque PPA é muita coisa, né? PPA a gente estudou com relação a todos os manuais, então é assim, uma desorientação só. Foi super cansativo essa parte. Com relação a LDO e LOA, basicamente são tópicos mais pontuais. É essa questão da novidade da emenda constitucional número 109, é essa questão da execução provisória do orçamento, porque o resto, gente, é decoreba. Esse artigo 4º que a gente viu da LRF tem que estar cravado, ó, tatuado, você não pode chegar na prova sem saber isso, tá bom? Daqui a pouco a gente continua. Tchau, tchau.